Então, começando aqui a leitura. Qual é o significado deste passatempo? Qual que é o significado? Tudo tem um significado. Qual é o significado do passatempo da limpeza do templo? Limpar o templo, disse Lachara Maharaj, Gundicha Marjan, significa que nós temos muito pó em nossos corações. Nós precisamos remover esse pó. Há tanta sujeira e tanta poeira, mas uma vez que nós limpamos o lugar em nosso coração, nós podemos convidar Bhaktidevi, a devoção, o Senhor Supremo, para vir até lá. A menos que você limpe o coração, Bhaktidevi, a devoção, ela não virá. Srila Maharaj sempre falava isso, e as escrituras falam, quando você vai convidar uma pessoa para ir para a sua casa, normalmente você limpa, você arruma um lugar para a pessoa ficar. Da mesma forma, como que a gente quer que a devoção venha para nós, se nós estamos com sujeira no coração? Como que a Bhaktidevi virá para nosso coração, se o coração está todo sujo, cheio de poeira? Então nós temos que limpar essa poeira. É gradativa, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quanto mais você fizer, mais você limpa essa poeira. E nós acumulamos essa poeira, essa sujeira, de milhões e milhões de vidas. Para nós estarmos nesse corpo humano agora, nós já passamos pelo menos por 800 milhões de espécies. Desculpa, 8 milhões de espécies. 8 milhões de espécies para estar no corpo humano. E o corpo humano, a alma, ela atinge o corpo humano, tem 400 mil tipos de seres humanos. Então, tem muita sujeira, muita poeira acumulada durante todo esse tempo. E como que nós vamos limpá-la? Bhaktidevi não virá se não tiver a limpeza. Então, não adianta você varrer apenas para mostrar algo aos outros. Não basta somente limpar para mostrar, dar uma varridinha. Gundicha Marjan, deixe o Senhor Jagannatha vir à minha casa. Então essa aula é de Srila Bhaktivinoda Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula no dia 5 de abril de 2013. Ele estava em Puridã quando ele deu essa aula. Ele começa com um verso aqui, que diz o seguinte: o mundo, ele pode falar. Ele sempre falava esse verso, Srila Acharya Maharaj, né? Mukankaroti Vachalam Pangum Lagayate Girim Jati Kripa Tanaham Vande Shri Gurum Dina Taranam. O mudo, ele pode falar. O manco, ele pode subir uma colina. Tudo o que é necessário, tudo o que é preciso, é a misericórdia de Gurudeva. Quando o Guru, ele te manda fazer um serviço, ele te dá o serviço devocional, ele vai dar a potência também para você fazer. Por isso que é dito que o mudo pode falar. Se o Guru quer que o mudo pregue, o mudo vai falar. O que o Guru dá para o devoto fazer o seva, ele vai se qualificar para fazer aquele seva. Ou pregar, ou tocar miranga, ou enfim, qualquer seva. O Guru dá potência e o devoto pode executar o serviço. Um outro verso aqui diz o seguinte:
Eu ofereço minhas reverências àquele que cumpre perfeitamente os desejos mais estritos, mais estimulados do seu Gurudeva, que é totalmente adorável com as bênçãos dos associados de Gurudeva, que é especialista em todos os aspectos do conhecimento védico, tanto os concebíveis quanto os inconcebíveis, que é o proeminente seguidor da linha de Srila Rupa Goswami Prabhu, que é conhecido como Govinda, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, cuja forma bela, resplandecente e exaltada é infundida com devoção pura. Quem é o Guru de todo o universo e quem é o doador da semente do amor divino pelo Senhor Supremo. Esse é o Prana Mantra que Srila Siddhar Maharaj fez para Srila Govinda Maharaj. Vocês são todos afortunados, disse Silacharya Maharaj, porque depois de Sri Navadvipidam Parikrama, vocês vieram para Puridam, para o festival, para aqui, Puridam. Esse lugar é o lugar do Senhor Jagannatha, Sri Puridam. Você sabe que Mahaprabhu, ele escolheu Puridam para os seus últimos passatempos. Antaranga Lila são os passatempos internos e íntimos. Ele ficou aqui em Puridam por 18 anos. É por isso que eu estou prestando minhas reverências a todos vocês, porque vocês são muito afortunados por fazerem um parikrama de Sri Puridam. Quando Mahaprabhu e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada também, eles terminaram o parikrama e os devotos, eles estavam indo embora para Navadvipidam, eles prestariam reverências a todos os devotos, dizendo: vocês todos estão dando a misericórdia a mim, porque vocês são tão afortunados. Vocês têm essa boa fortuna e ela vem do parikrama. Vocês vêm ao parikrama e em Puridam para o Ratha Yatra. Na verdade, essa era a ordem de Mahaprabhu para os devotos. Você sabe que todos os devotos liderados por Shivananda Sen e Nityananda Prabhu, eles vinham aqui da Bengala Ocidental e Mahaprabhu, ele disse a eles: venham todos os anos para me ver. Então, ele disse: venham todos os anos para ver Gundicha, para ver o templo de Gundicha. Gundicha, ele é o templo onde o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra, eles ficam por 7 dias após o Ratha Yatra. Gundicha, Bari,
a casa de Gundicha, não é diferente de Vrindavana. Portanto, se Puri é chamado de Nilachal, Gundicha Bari, ela é chamada de Sundarachal. O festival do Ratha Yatra, ele é um passatempo. Quando os devotos, eles levam o Senhor Jagannatha para Vrindavana, Gundicha. Gundicha é Vrindavana. E Puridam, o templo do Senhor Jagannatha, é Dwaraka, Mathura. Então, uma vez por ano, o Senhor Jagannatha, ele vai para Gundicha para ficar lá uma semana. Ele vai para o amor em união. O ano inteiro ele passa o amor em separação e uma vez por ano ele vai lá e fica uma semana no amor em união. E todas as gopis, elas vão para Mathura, para Dwaraka, e elas levam os devotos, elas levam Krishna de volta para Vrindavana, nesse dia. Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, que vem como o Guru, o Acharya. Ele nos ensina com o seu próprio exemplo. Mahaprabhu, ele leva os devotos para limpar o mandir, para limpar o templo de Gundicha. Por quê? Porque Krishna e todas as gopis de Vraja estão chegando no templo de Gundicha. Então, Mahaprabhu, a forma combinada de Radha Krishna, ele posa como Shrimati Radharani em sua Antaranga Lila, que são os passatempos internos. E ele procura por Krishna. Assim como Shrimati Radharani, ela se torna louca por Krishna. O mesmo acontece com Mahaprabhu. Nesse estado de espírito, Mahaprabhu, ele permaneceu em Gambira, que é o local que ele morava. E ele rezou os seus passatempos com Ramananda Roy e Swarupa Damodar. Todos os anos, quando nós vamos para o Parikrama do Ratha Yatra, também nós vamos limpar o mandir de Gundicha. Gundicha Pastimi está limpando Marjan limpeza. O Gundicha Marjan, o templo de Mahaprabhu, ele disse aos devotos, naquela ocasião, vamos ver quem pode limpar melhor aquele que recolher mais pó. Ele alimentará todos os devotos. Todo mundo começou a limpar. E, mesmo que todo o pó que eles coletaram fosse colocado junto, a montanha de pó de Mahaprabhu, ela ainda estava maior. Mahaprabhu, o próprio Krishna, ele estava ensinando a todos. Ajuntando o pó de todos os devotos que estavam limpando, Mahaprabhu guardou o pó dele no local, né? Fez uma montanha. O pó de Mahaprabhu que ele tirou do templo era muito maior do que todos os devotos juntos. E assim ele deu o exemplo. E veja só, né? Aquele que coletasse mais pó iria distribuir praçada para todos.
ele ia ganhar a fortuna de distribuir a praçada. Não é que ele vai ser castigado porque quem distribui praçada é castigado, não. O que conseguiu pegar mais pó iria distribuir a praçada. Srila Puri Maharaj, ele falou outro dia na aula dele que Gurudeva na Índia, Gurudeva não deixava nenhum ocidental distribuir praçada. Nenhum ocidental podia distribuir praçada na Índia, somente Srila Ashara Maharaj. E aí foi perguntado para Gurudeva, ele falou, porque só o devoto que pratica mais é o que pode distribuir praçada. Por isso Srila Ashara Maharaj falou, aquele que não tem segunda iniciação, ele não deve distribuir praçada para os outros. E Mahaprabhu, ele deu prêmio, aquele que coletasse mais pó, iria distribuir praçada para todos. Outro significado do Gunditya Marjan é limpar o coração. E o próprio Mahaprabhu, ele estava mostrando como fazer isso. No início, Mahaprabhu, ele varreu, depois ele jogou água e, em seguida, com o seu próprio pano, a altaria é aquele pano que o sannyasi usa na frente, tipo um babador para coletar doações. Com a altaria ele lavou o templo. Ele estava mostrando quão completamente você deve limpar o seu coração, não deixar nenhum pó. Mahaprabhu mostrou que limpar o templo de Gunditya, ou limpar o templo hoje, né, hoje aqui, nós estamos ainda no dia do Gunditya Marjan, ainda já é o dia do Ratha Yatra. Isso daí vai limpar o quê? O coração, a alma. O quanto é importante você tirar todo o pó, não deixar um grãozinho de pó. Nada. Mahaprabhu, ele deu esse exemplo. Ele pegou a altaria dele e foi tirar o restinho que tinha do pó, depois de lavar ainda. Ele estava mostrando quão completamente você deve limpar o seu coração. Limpar totalmente o seu coração. Você pode se perguntar, o que significa Gunditya? Gunditya Devi era a esposa do rei Indradyumna. Ela perguntou ao marido, deixa o Senhor Jagannatha vir à minha casa, deixa ele vir aqui também. Então, o templo, ele acabou sendo nomeado em sua homenagem, a homenagem à esposa do rei, esse rei que fez o templo do Senhor Jagannatha. Gunditya Marjan, um assento para Bhakti Devi, a devoção. É uma outra aula de Srila Bhakti Nirmal Charadeva Goswami Maharaj. Ele estava em Puridã quando ele deu essa aula no Parikrama. E foi no dia 17 de junho de 2015. E ele começa falando, então, nós viemos no Parikrama aqui para o templo de Gunditya. Gunditya era o espaço do rei, onde o rei morava, Indradyumna. E hoje também é Gunditya Marjan, a limpeza do templo de Gunditya. Às vezes também nós chamamos esse templo de Masi Hari, a casa da tia. A carruagem do Senhor, ela vem e ela permanece nessa casa.
E antes do festival, Mahaprabhu, ele levou todos os devotos e eles vieram aqui para limpar o templo. O que ele fez primeiro? O que Mahaprabhu fez primeiro? Primeiro, ele limpou com a mão, varrendo. Ele varreu e depois ele jogou água. Ele limpou com água e depois disso, ele limpou tudo com a sua roupa, a altaria. Primeiro ele varreu para tirar todo o pó. Depois ele jogou água, esfregou para que saísse toda a sujeira. E no final, o restinho que tinha de sujeira ainda, ele tirou com a altaria. O pano que ele usava. Para mostrar que nós temos que limpar toda a sujeira. E tem uma aula também que diz que se você deixar um pouquinho de sujeira, a sujeira que é maia, ela pode te dominar novamente. Se você deixar um pouquinho de desejo material, um pouquinho que seja de desejo material, maia pode vir e derrubar você. Por isso Mahaprabhu, quando ele mandou varrer, ele mandou jogar a poeira bem longe, porque qualquer vento pode trazer novamente a sujeira. E essa analogia, então, se você deixar qualquer sentimento de desfrute dentro do seu coração, mesmo que você não esteja fazendo agora, se você deixar esse sentimento de desfrute dos sentidos, isso pode te dominar no futuro. Por isso Mahaprabhu falou, jogue bem longe toda a sujeira. Jogue bem longe toda a sujeira. E aí que ele varreu, depois que ele varreu, jogou muita água, todos pegaram baldes, enquanto um dava o balde para o outro cheio de água, eles cantavam os santos nomes. E no final ele limpou aquele cantinho que não dá para limpar com uma vassoura, ele pegou a altaria e limpou. Tirou todo o pó, toda a sujeira. Esse é o significado da limpeza do templo. E não é só limpar o templo, é o serviço devocional. Qualquer serviço devocional sob a guia do Guru, ele vai limpando tua alma. Todo dia, todo dia, todo dia. Não é só limpar no dia do templo, no dia de Gundicha Marjan. É o dia a dia, é cantar o santo nome, assistir a aula, é vir ao templo. Não tem vida devocional sem vir ao templo. As pessoas, elas, não sei aonde elas ouviram essa aula da nossa missão, que não precisa vir ao templo toda semana. Alguns vêm só no festival. Quando vêm no festival? Não existe vida devocional sozinho. A prática é coletiva. Então, isso vai limpar a nossa alma. Como que nós queremos convidar Bhaktidevi para entrar na nossa alma? Krishna vir aqui no nosso coração, se nós estamos com o coração sujo. Krishna não gosta de sujeira. Krishna não gosta, nem a externa, nem a interna. Muito mais a interna, ele não gosta da sujeira interna. Não adianta você limpar só a parte de fora e internamente você estar sujo. E novamente Srila Charanji vai falar aqui. Qual o significado desse passatempo? E limpar o templo, Gundicha Marjan, significa que nós temos muito pó em nossos corações. Nós precisamos remover esse pó. Há tanta sujeira, tanta poeira, mas uma vez que nós limpamos o lugar em nosso coração, nós podemos convidar Bhaktidevi, a devoção, o Senhor Supremo, para vir para cá, para o coração. A menos que você limpe o lugar, o seu coração, Bhaktidevi, ela não virá. A devoção não virá para você se você está com sujeira, se você tem os anartas, se você tem a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Ela não virá. Tem que limpar todos esses anartas.
E isso vai acontecer pelo serviço devocional. É a prática do Anarta Nivriti. Nivriti quer dizer limpar, tirar os anartas. A prática devocional é a única prática que vai levar nós a limparmos o nosso coração. Senão o Bhakti Devi não virá. Então, não adianta você varrer apenas para mostrar para os outros. Não interessa mostrar nada para ninguém. E nós temos aqui um capítulo do livro, em Bengali, de Srila Bhaktivinoda Acharya Deva Goswami Maharaj. É do livro Sri Navadvipidam Mahatmya Muktamala. Srila Acharya Maharaj escreveu: Mahaprabhu disse a todos os devotos: venham todos os anos para ver Gundicha. Você acha que ele poderia dizer: venham me ver todo ano? É por isso que Mahaprabhu disse: venham todos os anos para Puridam, para realizar este passatempo da limpeza de Gundicha. Onde você está indo? Junto com as carruagens para Sundarachal. Esta é a glória do festival das carruagens, o Ratha Yatra. Em Puridam, o templo do Senhor Jagannatha, Nilachal e Gundicha. Então, o templo do Senhor Jagannatha é Nilachal e o templo de Gundicha, ele é Sundarachal. Quando Krishna, ele saiu de Vrindavana e ele foi para Mathura ou Dwaraka, todas as gopis de Vraja, elas vieram puxá-lo de volta para Vrindavana, vieram pegá-lo de volta. Portanto, aqueles que puxam as carruagens são comparados às gopis. Nós cantamos no Kirtan Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jivedoya Kori Swaparsada Suyadama Saha Avatari, mostrando a compaixão a todas as almas diva. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele veio com seus associados, as Vraja Gopis. Elas apareceram na forma dos devotos. Alguém apareceu como Ramananda Roy. Ramananda Roy, na verdade, é Vishaka Devi. Alguém apareceu como Swarupa Damodar, que é Lalita Devi. Alguém apareceu como Urupa Goswami Prabhu, que é Rupa Manjari. Alguém apareceu como Sanatana Goswami. Alguém apareceu como outro devoto, e assim por diante. E realizou os mesmos passatempos que Krishna realizou em Dwapara Yuga. Assim, o próprio Senhor Supremo, tomando o coração e a auréola de Shrimati Radharani, ele apareceu com os seus associados e ele realizou este passatempo do Ratha Yatra, quando os devotos puxavam as carruagens e os levaram para Vrindavana.
No dia anterior que o Senhor Jagannatha, no dia anterior ao Ratha Yatra, que o Senhor Jagannatha vai para Vrindavana ou Sundarachal, Mahaprabhu e todos os devotos limparam o templo de Gundicha, que não é diferente de Vrindavana. Esse é o objetivo do passatempo do Ratha Yatra. O objetivo do passatempo do Senhor Jagannatha é ir para Gundicha, para visitar as Gopis, Shrimati Radharani, ter o amor em união. E é dito no Sri Chaitanya Charitamrita também, em outras escrituras, que as Gopis elas vão puxar a carruagem do Senhor Jagannatha. De tão ávidas que elas estão, para que o Senhor Supremo venha para Vrindavana, que é Gundicha, durante uma semana. Durante uma semana o Senhor Supremo fica lá em Gundicha. Como foi dito já anteriormente, é a casa da rainha, o rei que queria deidade, e o Senhor Jagannatha apareceu na forma de madeira. Amanhã nós vamos falar sobre a história do Ratha Yatra, como que o Senhor Jagannatha apareceu. Então, esse passatempo da limpeza é muito bonito, todo ano é feito. Todo ano é feito esse passatempo, desde a época de Mahaprabhu, desde antes de Mahaprabhu, é feito esse passatempo todo ano. E nós introduzimos, Gurudeva Srila Siddhar Maharaj introduziu isso também para nós limparmos os templos que tem no mundo inteiro, não só o templo de Gundicha, mas todo o templo deve ser limpo nesse dia. E aí, como é que você vai pedir para Krishna vir para o seu coração se teu coração está sujo, teu templo está sujo? Então, é muito importante nós fazermos essa limpeza todo dia de Gundicha Marjan, da limpeza que é feita lá na Índia, no templo de Gundicha. Infelizmente, as pessoas não veem, elas não têm a noção do benefício que elas iriam conseguir vindo limpar o templo. Mas, cada um tem o seu caminho. Gundicha Marjan, ou a limpeza do templo. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele escreveu de forma muito bonita sobre este passatempo. O segredo por trás do passatempo de Gundicha Marjan, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele disse uma palestra em Sri Purushottama. Purushottama Kshetra é Puridan, onde tem o templo do Senhor Jagannatha. Em 1922 ele falou isso. Tem mais de 100 anos, 103 anos que Srila Bhaktisiddhanta deu essa aula. O mesmo ano em que Sri Purushottama Gaudiya Mati foi estabelecido, traduzido para o inglês por Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj. Tyagi Maharaj traduziu muita coisa em Bengali para o inglês, a pedido de Srila Acharya Maharaj. Através desse passatempo, Jagaguru Shriman Mahaprabhu, ele está ensinando que se uma alma afortunada, ela deseja que Krishna sente
se sente no altar do seu coração, então ela deve primeiro limpar o seu coração de todas as contaminações. É necessário tornar o coração impecavelmente limpo. Enquanto tiver um pouquinho de sujeira, Krishna não virá sentar-se no seu coração, no trono do seu coração. Impecavelmente limpo, pacífico e resplandecente de devoção. Se alguma grama ou alguma grama espinhosa, alguma erva daninha, alguma poeira ou alguma areia grossa, que são os anartas, os elementos indesejados da devoção, se eles permanecem dentro do campo do coração, então o Senhor Supremo, o destinatário final de todo o serviço, ele não pode estar sentado no seu coração. Se não estiver totalmente limpo, Krishna não virá para o seu coração. A contaminação e o lixo dentro do coração significam Anya Abhilasa, os outros desejos. Os desejos materiais, desejos mundanos, desejo do desfrute do sentido. Anya Abhilasa. Enquanto nós tivermos isso, o desejo para nós, Krishna não virá no nosso coração, ele não vai habitar o nosso coração. A devoção a Krishna não virá. Nós temos que largar esses desejos que nós temos. É muito difícil, mas a prática devocional vai gradativamente fazer com que nós, todo dia, você limpa um pouquinho. Todo dia você limpa um pouquinho do teu coração. Quanto mais você faz, mais você limpa. Quanto menos você faz, menos você limpa. Mas também não adianta você limpar e sujar todo dia. Por isso Silachar Maharaj falou. Aquele que pratica o favorável e também pratica o desfavorável, ele não está limpando, ele limpa, mas ele suja todo dia. É o banho do elefante, é enxugar o gelo. Não adianta só limpar, você tem que também não contaminar, não sujar de novo. Por isso nós temos que fazer o que é favorável à devoção e rejeitar tudo que é desfavorável à devoção. Senão não adianta. É burrice você limpar e sujar ao mesmo tempo. Nós temos que tirar, então, o karma, que são ações fruitivas. Jnana, o conhecimento. A yoga mística e assim por diante. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele disse, tem um verso aqui, que a tradução é: a mais alta devoção é aquela que satisfaz o Senhor Krishna, livre de coberturas de qualquer atividade, como ação, o conhecimento. A melhor, então, a mais alta devoção, Rupa Goswami Prabhu falou, a mais alta devoção é aquela que satisfaz o Senhor Supremo, Sri Krishna, livre das coberturas de qualquer atividade, como a ação e o conhecimento. Não ter desfrute e não querer o conhecimento. Esse é o melhor serviço, servir Krishna, satisfazendo ele sem querer nem desfrute próprio e nem conhecimento. Isso é um verso do livro Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, de Srila Rupa Goswami Prabhu. Capítulo 1, verso 1,
Canto 1, capítulo 1, verso 11. Onde há outro desejo, exceto a devoção, onde há as buscas de dhyana, de karma, de yoga, onde há penitências ou qualquer outra coisa desfavorável ao humor da devoção, que cobre a propensão devocional, que encobre, né, qualquer desejo que está encobrindo a devoção, a propensão devocional eterna, que é natural da alma. Não há devoção pura a Krishna. Quando tem algum desejo que não é servir Krishna, não há devoção pura a Krishna. E Krishna não aparece no lugar do teu coração, ele não vem para o teu coração. Ele só vem para o teu coração com a devoção, com nada mais. Shuddha Sattva, que é a pura devoção. Que é pertencente ao reino da bondade pura. O que é a bondade pura? Não é fazer o bem para o corpo de ninguém. A bondade pura é você pregar. A bondade pura é pregar, é distribuir prasada, distribuir a consciência de Krishna. Isso é a bondade pura. Não a bondade de Sattva-guna, que é o modo material. Não. A bondade pura é nirguna, é dar Jivedoyo, misericórdia às almas. O outro desejo significa: enquanto eu permanecer neste mundo, eu vou meramente gratificar os meus sentidos. Esse é o outro desejo, querer somente desfrutar dos sentidos. Esse tipo de desejo básico, é como uma erva espinhosa, é como uma planta espinhosa. Ela estimula a terna propensão da alma pura à devoção. Se você não tem essa erva espinhosa, você vai ter a devoção. Ela vai levar a alma pura para a devoção exclusiva. Ação fruitiva, desfrute dos sentidos, através da piedade, do sacrifício, da caridade e da austeridade, eu desfrutarei dos prazeres deste mundo e dos planos superiores, o plano celestial, como o céu. Se você fizer caridade, piedade, toda essa ação para o corpo de alguém, você vai desfrutar no plano celestial, você vai para o céu. Tal ação egoísta era como uma poeira no turbilhão do ciclo do karma. Montes desta poeira, isto é, os desejos, eles cobrem o espelho imaculado e claro dos nossos corações. Todo esse desejo vai encobrir a nossa devoção no nosso coração. É um espelho imaculado, mas está coberto por quê? Por pó, por sujeira, pelo desfrute dos sentidos, pela dhyana, como foi dito, pelo desfrute dos sentidos, karma, e também pela yoga mística, aquele que quer poderes místicos.
Essa aula de Silat Armagem eu postei hoje no grupo do WhatsApp do Templo de São Paulo. É uma aula muito longa, essa parte do livro dele aqui, mas todos podem ler essa aula e vamos parar por aqui a leitura. Amanhã, então, é o Festival de Ratha Yatra. Por enquanto, as pessoas não confirmaram, então fica difícil fazer um festival se não sabe quem vem. É muito difícil organizar um festival, a pessoa não fala se vem, se não vem. Como que vai ter a previsão de quantas pessoas virão? Não tem bola de cristal. Então, se você faz pouca praçada, aí falta. Se faz muito, sobra muito. As pessoas têm que, pelo menos, não vem ajudar? Não vem ajudar, mas também, pelo menos, fale, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Já aconteceu várias vezes. Ninguém confirmou, chegou no dia, tinha muita gente. Será que é tão difícil assim a pessoa confirmar? Eu vou, eu não vou. E amanhã então teremos o Festival de Ratha Yatra. Vamos ver se o pessoal confirma amanhã, de manhã pelo menos, para organizar o festival. Não vem ajudar, não tem problema, mas pelo menos fale se vem ou não para ter uma organização melhor do festival. Cada um pode fazer a seva, aí eu distribuo o seva. Se ninguém fala nada, como que eu vou saber se a pessoa vem ou não vem? Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã vamos ler sobre o passatempo do Ratha Yatra, o passeio das carruagens do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra, de Purushottama, Kshetra para Gundicha. E depois eu olho se tem alguém, quem está participando aqui da live. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Bhakta Saneva
Vasa. Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Arande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Arande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayama. Shri Guru Vaishnava Parapadma Pariyasa. Hari Nama Sankirtana Kore Nartamada. Hari Nama Sankirtana Kore Nartamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Jaya Satinandana Gaura Hari. Dayamitai Doya Gora, 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 Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Haribo,
Vamos ver quem está participando conosco aqui pelo Facebook. Nós temos conosco hoje aqui o Jagannath Prabhu, Gurudit Arora conosco também, Amrita Sindhu Devidasi, o Doya Moy Prabhu, a Maria da Penha, a Mamata Moy Devidasi, o Rimon Ghosh, o Milton Carvalho, Arjuna Krishna Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, o Adipurusha Prabhu também conosco. Deixa eu olhar no outro aparelho, se tem mais alguém participando. Enquanto isso, vocês recebam, quem está no Facebook, recebe darshan das deidades no altar. Nós temos também aqui a Shrimati Devidasi conosco, participando. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã de manhã, às 7 horas, com Mangalarati, os Kirtans. E amanhã vamos ler sobre o Ratha Yatra. E à noite faremos o festival a partir das 19 horas. Uma boa noite, Dandavat Pranam.